Pessoal, tudo bem? A gente vai falar de um componente hoje, esse cara aqui, ó, válvula tanque. Você já viu ela em algum equipamento? Já viu ela em um chiller, em um selfie, enfim. Ela é muito aplicada, tá, nos equipamentos de refrigeração, pois ela é muito fácil para você fazer uma manobra, tá? Ó, ela tem aqui dentro um piloto, vou mostrar ela mais de perto aqui. Tá vendo? Então a gente vai entender como ela é feita, como ela é fabricada e também qual que é a aplicação dela dentro do sistema de refrigeração. Bom, na refrigeração a gente pode utilizar ela tanto no lado de alta quanto no lado de baixa pressão. Ambas as aplicações exigem que ela tenha uma resistência. Bom, e para ter essa resistência, essa válvula precisa ser forjada. O processo de forja, ele faz com que o metal, com que o material onde recebe esse tipo de fabricação seja muito mais forte, ele seja muito mais robusto. Então, uma válvula dessa forjada é uma válvula com uma resistência mecânica muito maior. Qual que é a formulação do metal que é fabricada essa válvula? Ela é fabricada em latão, tá? O latão ele é uma junção entre o cobre e o zinco, em proporções variadas, geralmente é de 3 a 45%. Enfim, dependendo do que você quer aplicar essa válvula, você consegue até colocar outras ligas de metais, né, para aumentar a resistência mecânica, para aumentar a resistência elástica, plástica, enfim. Você vai conseguir alterar as propriedades físicas, mecânicas da válvula, dependendo de como você combina os metais dentro dela, beleza? No metal em qual ela é fabricada. Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre a haste. Bom, essa válvula, apesar de ser muito simples, tem muito mecânico que peca na hora de manobrar essa válvula. Por quê? A gente vai observar depois no desenho, mas dá uma olhada aqui, ó. Ela tem a haste aqui na parte superior. Depois da haste ela vai ter uma gacheta, tá vendo que tem uma conexão aqui, ó, para você pegar com a chave inglesa aqui e abrir. Então, se você pegar com a chave inglesa aqui e girar sentido anti-horário, ela vai abrir, ela vai soltar. Soltando, você vai ver um anel de borracha aqui, uma vedação. Essa vedação faz com que o fluido refrigerante que está passando de repente aqui, ó, na parte interna da válvula, não vaze para cima. Beleza? Então, a gacheta faz a vedação entre a haste e o corpo da válvula. Joia? Legal. Então, agora a gente vai entender como vai se dar a abertura e o fechamento dela. Vou pegar uma chave aqui, ó. Tadam! Uma chave catraca de refrigeração. Bom, essa chave aqui ela tem várias medidas, tá? Ó. Acho que é 3,16, né? Essa daqui. Isso, ó. Perdão. Tá de ponta cabeça. 3,16, 3/8, que também é bem utilizada, tá? Geralmente em válvula de serviço de compressor grande é 3/8, 5/16 e 1/4, ó. A de 1/4 é exatamente a chave que a gente vai utilizar aqui em cima dela. Então, quando eu fizer o movimento aqui, ó, isso eu estou olhando de frente para a válvula, tá, pessoal? Digamos que você esteja com a válvula na mão, você vai estar assim, ó. Então, se eu girar a válvula no sentido horário aqui, ó, estou girando no sentido horário, da mesma forma que o ponteiro do relógio. Bom, quando eu giro a válvula no sentido horário, eu fecho essa válvula. Então, se você é que vocês não vão conseguir observar lá dentro dela. Mas aqui o que aconteceu? Ó, vamos dar uma olhada no desenho. Essa haste aqui, ó, a haste que estava para cima, ela desceu. Desceu e fez a vedação. Aqui ela tem um encosto, né? Ela desce e faz a selagem. Então, quer dizer, o fluido que está passando aqui, ó, ele já não pode mais passar. Essa conexão de rosca aqui é a conexão que a gente vai utilizar no nosso manômetro, conjunto manifold. Então, a abertura e o fechamento, é importante que você entenda que antes de fazer essa manobra, você precisa soltar a gacheta, afrouxar ela um pouquinho aqui, para que ela não fique danificada. Porque ela está fazendo a vedação. Então, essa porca daqui de cima, ela está fazendo com que a borracha, com que a gacheta fique encostada no eixo e não deixe o fluido passar aqui, ó, pelas laterais aqui e vazar. Então, quer dizer, se você não afrouxar a gacheta antes de fazer a manobra com a chave catraca, o que vai acontecer?
você vai desgastar essa borracha, ela vai sofrer um atrito, de tanto sofrer esse atrito, vai chegar uma hora que ela vai começar a vazar. Então, isso aqui é muito comum de dar vazamento em sistema, porque o mecânico, na hora de ir fazer a manobra para conectar um manômetro aqui para fazer uma leitura, por exemplo, cansei de ver mecânico que chega no equipamento, o equipamento tá bonitinho, não tem vazamento nenhum. O cara vai lá, faz uma preventiva, instala o manômetro, abre isso aqui de qualquer jeito, quando não ele arrebenta com a ponta da válvula, né? Pega um alicate de pressão, pega qualquer outra ferramenta que é inapropriada para fazer esse tipo de serviço, e aí o cara acaba com a ponta da válvula. Não bastasse acabar com esse quadrado aqui, onde a gente vai dar a pega do torque para poder abrir a válvula, o cara também não frouxa a gacheta, e aí é batata. Não frouxou a gacheta, com certeza ela vai abrir e fechar, e daqui a pouco ela vai começar a dar vazamento. É aquela máquina que o cara vai, faz a preventiva, não, tá tudo certo, pressão, fluido, tudo ok. O cara dá as costas e o equipamento para. Parou por quê? Parou porque você não se atentou num detalhe pequeno. Joia? Então, a aplicação delas também. Bom, a aplicação dessa válvula é importante que você aplique ela dentro da temperatura correta. O que é dentro da temperatura correta? A gente sabe que a pressão e a temperatura elas são relativas. Só que no metal, tá? A temperatura e tanto também a pressão, elas influenciam de uma forma na estrutura física do metal. Como assim, na estrutura física do metal? Bom, imagina um vidro. Um vidro ele é muito duro, muito duro. Só que ele é tão duro que ele é frágil. Ou seja, se você pegar um vidro e bater nele, ele quebra. A mesma coisa é uma broca. Uma broca ela é muito dura, uma broca para metal, por exemplo. Se eu quiser fazer um furo nesse metal aqui, eu vou utilizar uma broca. Ela é muito rígida, ela é muito dura, só que ela é frágil. Essa fragilidade faz com que esse material aqui, de repente, se ele for aplicado numa temperatura fora da faixa, ela possa ocorrer. Então, essas válvulas aqui são aplicadas geralmente de menos 40 até mais ou menos 100 graus, 94 graus, depende do fabricante, mas em média dentro desse range. Isso significa que uma válvula dessa, que é para ser aplicada a menos 40, eu não posso aplicar num túnel de congelamento, algo que vá muito mais além de menos 40. Existem sistemas que vão? Sim, existem sistemas que podem chegar a menos dessa temperatura de menos 40, bem abaixo disso de menos 40, enfim. Da mesma forma, eu também não posso aplicar essa válvula em um sistema onde eu vou ter uma temperatura muito mais alta do que 150. 150 graus, 100 graus, 120 graus, enfim. Eu preciso respeitar as referências de temperatura que o fabricante dessa válvula me dá. Geralmente no corpo da válvula vai estar escrito o nome do fabricante. Aqui eu tenho uma válvula da Madasa, enfim. Mas poderia ser Danfoss, poderia ser de qualquer outro fabricante. O ideal é que você baixe o datasheet dos componentes e comece a estudar. Você pouco a pouco vai compreender que cada um, apesar de parecer muito simples, como essa válvula aqui que é só de abertura e fechamento, tem as suas particularidades. Bom, aqui a gente comentou sobre a gacheta, a gente comentou sobre a medida, né, da chave que conecta na parte superior da haste para fazer a abertura. A gente comentou também sobre a formulação do latão, né, que é uma junção entre dois metais, geralmente é o cobre e o zinco. Isso também vai facilitar na hora de você fazer uma brasagem, por exemplo. Quando você conhece o metal ao qual aquilo é fabricado, o meu trocador de calor, a minha válvula, enfim. Quando você conhece o metal que é fabricado, o componente, você consegue aplicar uma vareta ou um processo de soldagem adequado para aquilo. Então, é importante, mais uma dica. Todas as conexões, elas são baseadas na norma americana SAE, tá? O tipo de conexão ele pode ser BSP ou NPT, tá? Nesse caso aqui, para refrigeração, a gente utiliza NPT, porém, tudo que é construído, toda a normatização dessa válvula é dentro da norma SAE. A norma SAE é a norma que rege os engenheiros, é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos Americanos, tá? Então, essa válvula ela é construída dentro de padrões
americanos. Então, tanto as medidas, você pode observar que quando você vai comprar uma válvula dessa, você não vai pedir ela em milímetros, você vai pedir ela em polegadas. Então, recapitulando, para abertura da válvula, eu vou fazer o sentido anti-horário. Para fechamento da válvula, sentido horário, ok? As conexões, elas são dadas em diâmetro de polegada, fabricada em latão. De repente aí você precise fazer algum reparo, alguma coisa do tipo, você sabe qual é o tipo de metal que ela é fabricada. É importante, não pode esquecer, vou fazer uma manobra de abertura e fechamento, eu tenho que soltar obrigatoriamente a gacheta, tá? Internamente ela é dessa forma, como eu havia comentado, só reforçando, quando a haste estiver toda para cima, isso significa que a válvula está aberta. Quando a haste estiver toda para baixo, significa que a válvula está selada, está fechada. Tá? Tem a pressão também máxima de operação, isso é importante respeitar. Hoje, com os novos fluidos, aí, tem fluidos que trabalham com uma pressão muito mais elevada. Por exemplo, aí o R410, a gente sabe que ele pode chegar até 550, 600 PSI. Nessa válvula aqui, nesse caso específico, ela é feita para trabalhar com até no máximo 500 PSI de operação contínua, tá? No caso aqui é a operação desse componente. Como eu havia dito, se você trabalhar na estrutura do metal, você consegue trabalhar com pressões elevadas, mas desde que você conheça a formulação do componente. Por isso que é muito importante, eu não posso simplesmente ir lá na loja de refrigeração, tem uma válvula aí? Tem. Qual que é a medida? 1/4 é padrãozinho? É padrãozinho. Então me dá essa mesma. Vai lá, pega, põe, instala na máquina. Então assim, em refrigeração industrial é muito importante que você respeite as normas, que você respeite aquilo que é projetado, tá? Não, nada é à toa e não existe almoço de graça, como já diz o ditado. Com certeza isso aqui é projetado, tem um porquê de ser latão e não ser aço inox, enfim. Beleza? Forte abraço, tamo junto.